Hello guys, meu nome é Michael César e no vídeo de hoje irei falar sobre perfeccionismo. Irei dar continuidade na leitura que estamos fazendo sobre um livro aí que fala sobre perfeccionismo. As pessoas são complexas e não há uma única causa para o perfeccionismo. Seu eu atual é uma combinação complicada e sinergética de sua biologia e experiências. Muitos perfeccionistas cresceram com expectativas irrealistas dos pais ou responsáveis ou até mesmo deles próprios. Muitas vezes o perfeccionismo é incentivado nas famílias, comunidades e instituições. Às vezes os pais exigem notas máximas na escola, consciente ou inconscientemente, estabelece a perfeição como padrão. Para outras crianças, o perfeccionismo é autoimposto. Seus pais podem não ter esperado perfeição, mas você estabeleceu esse padrão para si mesmo como resultado das expectativas da cultura e da comunidade que o cercavam. Quando ninguém o aceita explicitamente do jeito que você é, quando você sempre sente que precisa merecer ou provar seu valor, você se volta para as conquistas como uma medida de autoestima. Todos nós temos certas crenças sobre nós mesmos. Talvez você se considere uma pessoa trabalhadora ou excessivamente sensível, capaz ou pouco criativa. É provável que tenha consciência de algumas dessas crenças, mas muitas delas estão em nosso subconsciente, influenciam nosso pensamento e nossas ações sem que percebemos que elas estão lá. Seus pais ou cuidadores primários foram as maiores influências sobre como você passou a se ver. As crianças pequenas acreditam no que os pais lhe dizem. Se um adulto disser a uma criança pequena que ela é um fracasso, que não é inteligente o suficiente, que é gorda demais ou que não tem talento, a criança aceitará isso como um fato e internalizará essas crenças sobre si mesma. A criança então continua a encontrar inconscientemente evidências para apoiar essa crença. Portanto, se a sua mãe lhe diz que você é gordo desde os 4 anos de idade, você provavelmente ainda se acha pouco atraente ou acima do peso ou se preocupa com seu peso, a menos que tenha se esforçado muito para desfazer essa crença. À medida que crescemos, nosso cérebro se desenvolve e adquirimos habilidade de raciocínio e experiência de vida para entender que às vezes os adultos estão errados, mas as crianças estão à mercê dos adultos quando se trata de construir a sua autoestima. As crianças pequenas também têm naturalmente um forte desejo de agradar seus pais ou responsáveis. É um instinto de sobrevivência, já que é improvável que as crianças pequenas sobrevivam sem um cuidador. Alguns pais exigem perfeição de seus filhos. Os pais exigentes valorizam as conquistas, marcadores externos de sucesso como prêmios, notas, dinheiro, títulos e prestígio e se preocupam excessivamente com o que as outras pessoas pensam. Eles veem os seus filhos como uma extensão e um reflexo de si mesmos. Portanto, os pais exigentes, na verdade, obtêm parte de sua própria autoestima das realizações dos filhos. Eles se sentem constrangidos ou inadequados se seus filhos não forem perfeitos. Pais exigentes tendem a dizer aos seus filhos, até mesmo aos filhos adultos, o que fazer em vez de perguntar o que a criança quer, precisa ou sente. Essa forma de educar é uma ditadura. Os filhos devem corresponder às expectativas dos pais ou haverá consequências graves. Pais exigentes contam com estratégia de controle emocional para estabelecer que o sucesso é uma obrigação e que não há espaço para o fracasso, insolência ou desobediência. Eles também podem usar disciplina física e punição como surras, trancar as crianças fora de casa ou forçá-las a ficar em um canto por longos períodos de tempo, para forçar os filhos a cumprirem seus padrões. Os pais exigentes se comportam dessa forma por frustração e raiva em relação à criança, mas também se sentem justificados e acreditam que as consequências severas motivarão seus filhos a serem bem-sucedidos. A consequência mais profunda da exigência dos pais, entretanto, é o dano causado à autoestima da criança. Crianças com pais exigentes tornam-se extremamente duras consigo mesmas. O perfeccionismo também pode ser aprendido por crianças que crescem com pais perfeccionistas orientados para metas e motivados, que modelaram ou recompensaram essa forma de pensar e agir. O perfeccionismo é incentivado quando as crianças são excessivamente elogiadas por suas realizações, em vez de seus esforços ou progresso. O foco está no que as crianças realizam e não no processo ou em quem elas são como pessoas. Pais sobrecarregados não têm as habilidades necessárias para lidar efetivamente com os desafios da vida e com as necessidades de seus filhos. Alguns pais são cronicamente sobrecarregados devido a seus próprios traumas, doenças mentais, vícios ou
deficiências cognitivas. Pais sobrecarregados também podem estar lidando com uma crise como um filho ou parente muito doente, problemas conjugais ou de relacionamentos ou luto. Quando uma família está em um estado constante de crise ou sobrecarregada, isso é particularmente prejudicial para as crianças. Uma crise perturba o equilíbrio de uma família. O distúrbio pode ser devido a um evento finito, como o desemprego de um dos pais por 6 meses, e depois que a crise passa, a família pode recuperar seu equilíbrio, especialmente se estava funcionando bem antes. Ou a interrupção pode ser contínua, porque há um estressor crônico ou uma série de estressores como desemprego, agravado por depressão e abuso de álcool, e o pai não se recupera e nunca mais consegue manter um emprego estável. E é mais provável que as crianças desenvolvam um traço de perfeccionismo para lidar com uma vida doméstica caótica e sobrecarregada quando a família está cronicamente estressada e sobrecarregada. Bom, galera, vou ficando por aqui. Caso tenha dúvidas, deixam abaixo. Não se esqueça de pedir a ajuda de um profissional qualificado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Drained by life every day, tired of the way it's been going.